Então é algo que quando a gente fala de cura do diabetes, a gente está se referindo ao diabetes mellitus tipo 2. Então, diabetes mellitus tipo 2 é esse que sim, que dá para ser, não exatamente curado, mas dá para a gente prevenir. Né? Porque a gente consegue identificar o tempo que esse indivíduo vai tendo aí distúrbio no metabolismo da glicose e ele vai virar diabético. Então, o diabetes tipo 2 é o mais frequente na população, atinge em torno de 90-95% da população que tem diabetes, e, consequentemente, essa maior quantidade de pessoas com diabetes e a própria fisiopatologia, ela permite que nós consigamos fazer com que o indivíduo que começa a ter algum distúrbio no metabolismo da glicose, que é chamado lá pré-diabetes, nesse indivíduo se consegue sim prevenir ou diminuir muito o risco para que ele se torne aí diabetes tipo 2. Então o diabetes mellitus tipo 2, ele é passível de ser prevenido, mas a partir do momento que você tem o diagnóstico, você tem diabetes mellitus tipo 2, já entra com para o controle com o uso medicamentoso, raramente a gente consegue reverter esse quadro. É uma situação semelhante à da hipertensão, quadros de hipertensão. Se o indivíduo tem lá hipertensão leve e acaba, antes de entrar com o tratamento medicamentoso, ele começa a mudar estilo de vida, por exemplo, e emagrece, começa a fazer exercício, muitas vezes consegue voltar para o padrão normal, então até aí tudo bem. A gente vai ter, você conseguiu prevenir que o indivíduo se tornasse hipertenso. A mesma coisa no diabetes. Se no pré-diabetes se consegue reverter esse quadro, que normalmente a mudança no estilo de vida, quer dizer, controlar o que come e fazer exercício é o que é muito mais importante, você consegue sim prevenir que esse indivíduo fique com diabetes. Mas a partir do momento que ele tem diabetes, mesmo diabetes tipo 2, aonde o indivíduo não tem começa com um tratamento medicamentoso, aí realmente não tem como a gente reverter normalmente esse quadro. Raramente isso pode acontecer. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, diabetes tipo 1 ele é autoimune, quer dizer, o indivíduo ele tem lá destruição das células beta-pancreáticas, que são as que fabricam insulina. Então, consequentemente, esse indivíduo não produz insulina, que é o meu caso. Por exemplo, eu tenho diabetes tipo 1 aí desde criança. Então, você não tendo como produzir insulina, você tem que fazer o quê? Usar a insulina exógena. Quer dizer, não tem como cura aí, né? Já vem se estudando aí a cura do diabetes há muito tempo, só que como se depende aí, né? Já se tentou com os implantes de células beta, primeiro de cadáveres, depois a própria pessoa, quando tem o diagnóstico, pega lá uma amostra das células do indivíduo que tem diabetes tipo 1, recém-diagnosticado, ainda tem uma parte das células que estão ali vivas, faz uma coleta dessas células, reproduz elas em laboratório e injeta novamente, né, aplica novamente lá no pâncreas. Mas isso é uma coisa que eu já não tenho acompanhado muito, eu não sei exatamente como é que tá esse processo aí. Mas é algo assim que hoje o que a gente tem se tem diabetes tipo 1, por enquanto a gente não tem aí conhecimento ou informação de que há ainda cura em relação a isso. No diabetes gestacional, o que acontece? A mulher ela tem resistência à ação da insulina, toda mulher gestante tem resistência à ação da insulina, e consequentemente ela tem esse aumento na resistência à ação da insulina. As que já têm predisposição a ter diabetes, por exemplo, ela já tem a resistência à ação da insulina aumentada, ou porque ela já está acima do peso quando engravida, ou muitas vezes ela ganha muito peso lá durante a gestação. Então, e tendo predisposição genética, é passível sim ela ficar com diabetes mellitus durante a gestação. Uma pergunta que me foi feita, que foi com relação ao diabetes mellitus gestacional, falou assim, a mulher que tem diabetes durante a gestação, ela tem diabetes tipo 2? Ela fica depois com diabetes? A mulher que tem diabetes durante a gestação, ela já tem predisposição a ter diabetes tipo 2. Então, ela já tem algum fator que faz com que ela apresente diabetes na gestação. Depois aí de 6 semanas após o parto, é feito novamente um teste oral de tolerância à glicose. Então, algumas mulheres realmente retornam ao padrão normal, outras não, mas a gente não tem aí valores exatamente do quanto isso acontece. Eu já cheguei a ler aí algumas vezes que as mulheres que têm diabetes mellitus durante a gestação, elas aumentam o risco de ficar com diabetes tipo 2 em até 40%. Mas é algo assim que pode acontecer momentaneamente e depois voltar. Mas a gente sabe que essa pessoa certamente tem aí uma predisposição muito grande a ter diabetes mellitus tipo 2. A questão da mulher
né, na gestação mesmo, que foi a pergunta, né, que a doutora Leta me fez, que ela falou a respeito, por exemplo, da progesterona, né? Ele é um hormônio, sim, que ele aumenta bastante a resistência à ação da insulina. E muitas vezes se associa essa questão do diabetes mellitus tipo 2, quer dizer, por que que quando a mulher, na primeira mulher que é gestante, na primeira consulta dela, é feito aí uma glicemia em jejum, para ver se ela tem aí algum distúrbio no metabolismo da glicose, seja para diagnosticar diabetes que até então não foi diagnosticado, ou então ela ter aí a, o diabetes mellitus diagnosticado, ou mesmo o diabetes durante a gestação, em diabetes mellitus gestacional. Então, ela nessa situação, né, da mulher, a gente sabe que se ela não tem nenhuma alteração, aí o que é recomendado? Que depois lá, entre 6 e 7 meses, quer dizer, 24, 28 semanas, ela tem aí novamente um teste de intolerância à glicose, um teste oral de intolerância à glicose, justamente porque é o momento onde há um aumento muito grande na progesterona. Então, a liberação de progesterona nesse período aumenta aí o risco da mulher ter diabetes mellitus gestacional. Então, quer dizer, os hormônios aí femininos, eles têm relação, sim, com a glicemia, principalmente aí nessa situação.